Fala turma, tudo bem? Estamos aqui para mais um Pod Sprint Jovem Pan, nesse evento incrível, um dos maiores do Brasil, com certeza, o F5, dessa turma do mercado financeiro, a turma da rentabilidade e, claro, da liberdade financeira, quem não? E aqui a gente está com o Thiago Reis. Se você não ouviu falar do Thiago Reis, com certeza você já ouviu falar da Suno Research. A gente está aqui conversando, porque ele está aqui conosco e a gente não poderia deixar essa oportunidade. Seja bem-vindo ao nosso Pod Sprint Jovem Pan, Thiago. Uma honra ter você aqui. Obrigado, Marcos, pelo convite. Prazer enorme. Cara, com certeza, assim, a turma quer saber, seria muito interessante a gente entender a sua história no mercado financeiro. Como que iniciou a Suno? Foi há quanto tempo atrás? Que Thiago que era aquele? Tá bom. Bom, obrigado, Marcos, pela oportunidade de eu contar um pouco da minha história. Eu comecei a investir ainda com 17 anos, né, recursos de família e amigos, ali através de um clube de investimento. O retorno foi sendo bastante positivo, daí foi tendo mais pessoas querendo investir, a gente transformou isso num fundo. Daí eu vendi minha participação para os sócios do fundo, que eu também tinha lá por volta de 2014, 2015. Vendi minha participação, comprei tudo que eu tinha em ações, fundos imobiliários que pagam dividendos, e a minha cabeça era a aposentadoria mesmo, mas daí eu cansei depois de 3 meses e falei, pô, preciso empreender algo novo. Daí assim começa a Suno, com uma ideia de trazer o conhecimento que existe para investidores, vamos dizer assim, mais sofisticados, institucionais, para o varejo através do modelo de assinatura, e depois a gente foi trazendo outras unidades de negócio para os nossos clientes, a Asset, Advisory, basicamente isso. Hoje a Suno tem praticamente uma solução completa para quem quer investir. Thiago, e vamos falar assim, sobre esse investimento em si. O que você já acompanhou de estruturação do mercado desde que você iniciou até agora, que você pensa que possivelmente pode ter sido algum tipo de alavancagem na vida dos investidores que optaram pela renda variável? Eu acho que nos últimos anos a gente viu algumas coisas, né? Os investidores mais abertos a investir em plataformas alternativas de investimento. Antes era muito focado em banco, né? Há 20 anos atrás era impensável investir fora do banco. Hoje em dia os investidores estão muito mais abertos a investirem por corretoras, etc. E além disso, o investidor ele foi muito empoderado com informação. Eu diria que a ascensão da internet permitiu com que muitos investidores tivessem acesso à informação que eu, quando comecei, não tinha acesso, né? Hoje, praticamente, se consegue ter tudo que o investidor precisa para tomar decisão através da internet, coisa que não tinha 10, 15, 20 anos atrás. Então, acho que essas coisas somadas permitiram que o investidor fosse empoderado e, com isso, tivesse o número de investidores crescendo em todas as frentes aí, ações, fundos imobiliários, Fiagro, tem tudo crescido ao longo do tempo e eu acho que tem tudo para continuar crescendo. Super show. E com relação a essas informações, porque a gente sabe que o mercado financeiro ele é oscilante, principalmente quando a gente fala de renda variável. Essas informações, elas são normalmente baseadas no que já aconteceu ou são acontecimentos que são previsões futuras? Como que são a análise e a vinda dessas informações? Tem de tudo no mercado financeiro. Existem informações do passado e existe pessoas e instituições que tentam fazer projeções do futuro, que às vezes se materializam, às vezes não se materializam. De toda forma, o investidor hoje tem muito mais acesso do que tinha antes em ambas as frentes, tanto em dados do passado, e daí eu digo não só notícias, mas acesso à base de dados, documentos das empresas, resultados financeiros, isso tudo até de maneira consolidada é muito mais forte hoje do que era no passado, como também acesso a análises a respeito do futuro. Isso aí hoje em dia tem muito mais acesso também. E obviamente que nem toda informação é boa, né? Algumas informações são boas, outras não tão boas. Esse é o desafio do investidor, filtrar a informação. Com relação, quando a gente fala de investimento financeiro, a gente também está falando de mercados do exterior. Até que ponto que o mercado do externo, ele influencia diretamente o nosso mercado brasileiro, ou se o nosso mercado brasileiro ele tem uma dinâmica diferente desse mercado que a gente vê? Os mercados, eles são globais, eles são extremamente conectados. Óbvio que
o Brasil, ele é um país único que tem as suas crises, tem as suas oportunidades, e volta e meia, quando acontece uma crise, geralmente em Brasília, isso impacta os mercados também, bem como o mercado internacional, né? Isso para o bem e isso para o mal. Então a gente pode ver, por exemplo, no Covid, na guerra da Ucrânia com a Rússia, isso tudo foram eventos que vieram de fora e impactaram o nosso mercado naquele momento. Então eu diria que o mercado brasileiro ele é influenciado por ambas as frentes, tanto o que acontece no Brasil como também o que acontece fora. Quando a gente fala assim de impactos que acontecem dentro do Brasil, quando a gente fala de uma transição presidencial, independentemente de lados, de posicionamento e de tudo mais, ele normalmente gera uma tensão, e essa tensão ela tende a se dissipar ao longo do tempo, dos anos, ou não necessariamente? Bom, a política é uma das coisas que influencia também tudo o que acontece no país. Não é a única coisa, né? Mas ela influencia também. Dito isso, os investidores, que quando o pessoal fala o mercado, né? Na verdade, é composto de várias pessoas, entre elas 5 milhões de pessoas físicas, que foi uma das categorias que mais cresceu em representatividade na Bolsa. Então, os investidores, tanto o pequeno investidor do interior de Goiás, como o grande investidor internacional, ele olha essas informações e toma sua decisão. É comum que exista uma preocupação com os rumos da economia, sobretudo qual que vai ser a política fiscal do governo, e acho que isso, no primeiro momento, foi uma preocupação que veio. O arcabouço fiscal, ele foi aprovado na Câmara, voltou para o Senado, agora vai voltar para a Câmara novamente, e ele dissipou essas preocupações. Então eu acho que o principal risco de cauda do Brasil, de seguir um caminho mais parecido com a Argentina, ou quem sabe até a Venezuela, esse risco está praticamente eliminado. Isso é muito positivo da gente ver. E o que você assim vê que em relação aos investidores externos procurando ações do Brasil, isso é muito comum? Quando isso acontece mais? Bom, o investidor internacional, ele às vezes até ao contrário do brasileiro, ele tem um cardápio global. Né? Ele olha para mercados emergentes como uma parte pequena do portfólio dele. Esse cara, muitas vezes, fundos de pensão, fundações, endowments lá de fora, eles olham ações locais dos Estados Unidos, mas eles investem em private equity, venture capital, e uma das coisas, entre tantas outras que eles investem, são os mercados emergentes. E dentro de mercado emergente, o Brasil é um deles. Tem México, China, Índia, Rússia não mais, né? Mas também tem Turquia, Argentina. Então, o investidor internacional, ele olha o Brasil como uma das diversas opções. Para muitos investidores brasileiros, a gente vê como a única opção. Apesar de não ser, mas muitos investidores só conhecem o investimento no Brasil. Lá fora, não. O investidor de fora, ele olha o Brasil como uma de várias outras alternativas. E para isso, nós temos que se destacar. Como que a gente se destaca? Com crescimento, com responsabilidade fiscal, né? Coisas que o Brasil melhorou muito ao longo dos últimos anos, mas ainda não temos toda aquela segurança. Né? Cada governo que vem, tudo isso é questionado novamente e a gente volta algumas casas para trás na tentativa de convencer o investidor internacional, que é uma pena. Com certeza. E esse investidor brasileiro, como que a gente faz para profissionalizar ele ainda mais? A Suno, ela dá essas opções para você também internacionalizar esses investimentos ou foca mais realmente na educação do brasileiro e do setor daqui? Não, até te agradeço por ter feito essa pergunta, Marcos. Eu acho que eu sempre fui o primeiro a vocalizar a facilidade que hoje é investir no exterior. Eu tenho muito orgulho disso. Eu acho que o investimento exterior, ele deve fazer parte da composição. Eu sempre falo que todo mundo deveria ter pelo menos 10% fora, talvez mais, dependendo do perfil, mas pelo menos 10% fora, porque isso ajuda a eliminar a volatilidade, ao investidor dormir um pouco mais tranquilo, porque às vezes temos crises internas aqui, que é importante você ter uma certa habilidade patrimonial, e isso alcança investindo no exterior. A Suno fornece
todo tipo de ferramenta, desde análise até dados, ferramentas como o Status Invest, que talvez quem invista aí conhece, e acho que a gente contribuiu muito com esse crescimento. Quando a gente começou, eram 80 mil investidores em fundos imobiliários, hoje é 2 milhões, de mais de 2 milhões de investidores. Eram 500 mil investidores na Bolsa, hoje são 5 milhões. Eu acho que a gente foi uma peça fundamental para esse crescimento e a gente quer continuar entregando materiais educativos, analíticos e ferramentas para que os investidores continuem a prosperar e ter retornos cada vez melhores. Thiago, super show. A gente está chegando no final porque realmente assim é um pod sprint, né? E eu sei que você tem outras também palestras para lidar e tudo mais. Mas eu queria, claro, não poderia sair daqui sem fazer a pergunta de onde que você vê o mercado caminhando, talvez pelos próximos 5 ou 10 anos, se 5. Eu acho excelente pergunta, Marcos. Eu acho praticamente inevitável a desintermediação bancária. Cada vez mais as pessoas utilizando o mercado de capitais diretamente para comprar seus investimentos e não dependendo de uma instituição que vai te dizer o que fazer, né? Os investidores cada vez com mais acesso à informação, cada vez questionando mais e cada vez mais fazendo suas próprias análises e investindo bem. Eu acho que esse crescimento que a gente viu ao longo dos últimos 5, 6 anos, ele é só o começo de uma onda muito maior. Hoje o Brasil ele tem mais ou menos 2,5% da população que investe na bolsa. Você vai para países de renda parecida, é algo como entre 5% e 10% da população, ou seja, a gente ainda está atrás. E nem estou comparando com os Estados Unidos, que daí é metade da população investe na bolsa de valores. Então eu acho que é um caminho sem volta, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, depende um pouco da taxa de juros. Vamos torcer para que a taxa de juros volte a cair e que a gente possa atrair esse capital para o mercado, que no final do dia é capital indo direto para as empresas que vão investir mais, construir mais fábricas, construir mais lojas, investir em crescimento. Isso é mais emprego, mais renda para todos, né? Eu acredito que um país forte se faz com o mercado de capitais forte. Super legal. Falei que essa é a última pergunta, mas na verdade eu sou ouvindo o mercado imobiliário. E claro, como mercado imobiliário e mercado financeiro, a gente tem em comum o mesmo público, né? E só que são fases diferentes ou lições diferentes que cada um dos mercados leva para as pessoas que fazem investimentos lá. O que você vê hoje no mercado imobiliário que talvez seja um contraponto ao mercado financeiro para as pessoas irem talvez para fundos imobiliários e não para consolidar um imóvel ou patrimônio próprio? Ótima pergunta. A ascensão do número de investidores de fundo imobiliário, como eu disse, de 80 mil para mais de 2 milhões aí nos últimos 6, 7 anos, ela é reflexo das pessoas conhecerem mais esse veículo de investimento, que paga dividendo mensal, é isento de imposto na tributação. As pessoas conseguem negociar de maneira muito rápida, instantânea pelo home broker ali, conseguem investir tickets baixos, né? A partir de R$10 você já consegue comprar uma cota de fundo imobiliário. Um imóvel, o ticket ele é muito mais alto, né? Um imóvel aí, o mais barato do Brasil, talvez seja o quê? 200, 300 mil reais. Nem todo mundo tem esse valor para dar, para comprar um imóvel, né? Acho que R$10 praticamente todo mundo tem, ou deveria ter para começar a investir. Fora outros custos de transação, que são menores, né? Para você comprar e vender cota, tem corretora que te isenta de corretagem. Você não tem burocracia para você comprar e vender um imóvel. Você tem uma série de burocracias, né, e custos de transação de corretagem, de cartório, etc., que tornam esse veículo de investimento direto muito mais complexo. Eu sou um apaixonado por fundos imobiliários. Eu acho que quem quer investir no mercado imobiliário, uma das formas mais democráticas e acessíveis é através dos fundos imobiliários. Com certeza. Eu poderia fazer mais umas 2 perguntas, mas realmente nosso tempo esgotou aqui. Thiago, muito obrigado por você ter vindo e compartilhado tanto conhecimento com a gente. Desejo muito sucesso. Beleza. E a Suno está realmente no top of mind aí dos brasileiros, principalmente para quem está entrando nesse investimento na renda variável. Muito obrigado, Marcos. Prazer enorme estar aqui com você. Um forte abraço. Obrigadão.